Standard Model, o modelo padrão da física hoje. As teorias e descobertas de milhares de físicos desde a década de 1930 resultaram em uma percepção notável da estrutura fundamental da matéria. Tudo no universo é feito a partir de alguns blocos básicos, chamados partículas fundamentais, governados por 4 forças também fundamentais. A unificação desse conhecimento é chamado de Standard Model, ou modelo padrão da física de partículas. Incorporou tudo o que se sabia sobre partículas subatômicas na época e previu a existência de partículas adicionais também. O nosso melhor entendimento de como essas partículas de 3 das forças estão relacionadas, umas com as outras, desenvolvido no início da década de 70, ele explicou com sucesso quase todos os resultados experimentais e previu precisamente uma grande variedade de fenômenos. Com o tempo e através de muitos experimentos, o modelo padrão se estabeleceu como uma teoria física bem testada. Há 17 partículas nomeadas no modelo padrão. Os físicos muitas vezes não são muito bons para dar nomes às partículas. As partículas de matéria, ou férmions, são os quarks dos tipos up, charm, top, down, strange e bottom. Bom, esses quarks não têm nada a ver com os nomes que deram a eles, mas são particularidades. E os chamados leptons, que são o elétron, o muon, o tau e o eletroneutrino, o muon neutrino e o tau neutrino. As partículas transportadoras de energia, ou bósons, são os gluons, os fótons e os bósons, W, Z e de Higgs. As últimas partículas descobertas foram os bósons W e Z em 1983, o top quark em 1995, o tau neutrino em 2000 e o bóson de Higgs em 2012. Famílias de partículas. As partículas fundamentais são os blocos de construção da matéria, chamados férmions, ou os mediadores das interações, chamados bósons. Os férmions obedecem a uma regra estatística descrita por Enrico Fermi, na Itália, Paul Dirac, na Inglaterra, e Wolfgang Pauli, na Austrália, chamado princípio da exclusão. Em termos simples, os férmions não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, mas formalmente não podem ser descritos 2 férmions pelos mesmos números quânticos. Leptons e quarks são férmions. Isso concorda com nossas observações macroscópicas da matéria na vida cotidiana. Bósons, em contraste, não têm problema em ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, mas formalmente 2 ou mais bósons podem ser descritos pelos mesmos números quânticos. Gluons, fótons e o W e Z, Higgs, são todos bósons. Como as partículas que compõem a luz e outras formas de radiação eletromagnética, os fótons são os bósons com os quais temos a experiência mais direta. Em nossa experiência cotidiana, nunca vemos feixes de luz colidirem uns com os outros. Os fótons são como fantasmas, um pode passar pelo outro sem efeito. Partículas de matéria. Toda a matéria ao nosso redor é feita de partículas elementares, os blocos de construção da matéria. Essas partículas ocorrem em 2 tipos básicos, chamados quarks e leptons. Cada grupo consiste em 6 partículas, que são chamadas de pares ou gerações. As partículas mais leves e estáveis compõem a primeira geração, enquanto as partículas mais pesadas e menos estáveis pertencem à segunda e terceira gerações. Toda a matéria estável no universo é feita de partículas, que pertencem à primeira geração. Quaisquer partículas mais pesadas decaem rapidamente para outras mais estáveis. Forças de partículas transportadoras.
Há 4 forças fundamentais em ação no universo: a força ou interação forte, a força ou interação fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Elas trabalham em diferentes faixas e têm diferentes pontos fortes. A gravidade é a mais fraca, mas tem um alcance infinito. A força eletromagnética também tem alcance infinito, mas é muitas vezes mais forte que a gravidade. As forças fracas e fortes só são efetivas em um intervalo muito curto e dominam apenas no nível das partículas subatômicas. Apesar de seu nome, a força ou interação fraca é muito mais forte que a gravidade, mas é de fato a mais fraca das outras 3. A força ou interação forte, como o nome sugere, é a mais forte de todas as 4 interações fundamentais. 3 das forças fundamentais resultam da troca de partículas transportadoras de força, que pertencem a um grupo mais amplo chamado bósons. Partículas de matéria transferem quantidades discretas de energia, trocando bósons uns com os outros. Cada força fundamental tem o seu próprio bóson correspondente. A força ou interação forte é carregada pelo gluon, a força eletromagnética é carregada pelo fóton, e os bósons W e Z são responsáveis pela força fraca ou interação fraca. Embora ainda não tenha sido encontrado, o graviton deve ser a partícula de gravidade correspondente à força da gravidade. O modelo padrão inclui as forças eletromagnéticas fortes e fracas, e todas as partículas transportadoras. Explica bem como essas forças atuam em todas as partículas da matéria. No entanto, a força mais familiar em nossas vidas cotidianas, a gravidade, não faz parte do modelo padrão, já que encaixar a gravidade confortavelmente nesse quadro provou ser um desafio muito difícil. A teoria quântica, usada para descrever o mundo micro, e a teoria da relatividade geral, usada para descrever o mundo macro, são difíceis de se encaixar em uma estrutura única. Ninguém conseguiu tornar os dois matematicamente compatíveis no contexto do modelo padrão. Mas, felizmente para a física de partículas, quando se trata da minúscula escala das partículas, o efeito da gravidade é tão fraco que é insignificante. Somente quando a matéria está em massa, na escala do corpo humano ou dos planetas, por exemplo, o efeito da gravidade domina. Portanto, o modelo padrão ainda funciona bem, apesar da sua relutante exclusão de uma das forças fundamentais, a gravidade.